Conforme nós vimos na aula passada, as receitas públicas, então, elas se dividem em duas espécies, quais sejam receitas originárias e receitas derivadas. As receitas originárias são aquelas que o Estado obtém através da exploração do patrimônio estatal. E as receitas derivadas são aquelas que o Estado obtém através do chamado exercício do poder de império estatal. Entre as receitas derivadas, está aqui nos interessa particularmente, que são os tributos. Tributo, então, é espécie do gênero receita derivada. Portanto, todo tributo é uma receita derivada, mas nem toda receita derivada é um tributo. Por exemplo, tem alguém me chamando no chat aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar. Ô, professor, eu perguntei se o professor está gravando a aula. Ah, tô gravando já. Tá bom. Ah, então tá bom. Interromper. Então, olha só. Mas olha só. Então, uma multa de trânsito, uma multa ambiental, por exemplo, é uma receita derivada, mas não é um tributo. Por quê? Porque tributo não é sanção de ato ilícito. E por que tributo não é sanção de ato ilícito? Porque o conceito jurídico de tributo, previsto pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, exclui expressamente do conceito jurídico de tributo a sanção pelo ato ilícito. Assim, sanção por ato ilícito é receita derivada, mas não é tributo. Muito bem. E o conceito jurídico de tributo, como nós vimos, está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que diz que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E nós vimos que esse conceito, ele desconsidera a nomenclatura. Por quê? Porque o artigo 4º do próprio Código Tributário Nacional diz que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Inciso 1, a denominação e demais características formais adotadas pela lei. E 2, a destinação legal do produto da sua arrecadação. E aí o artigo 5º faz uma primeira consideração que nós vamos começar a enfrentar a partir de hoje, que é uma classificação das espécies tributárias, feita lá em 1988, que aparentemente traz uma classificação chamada de classificação tripartida, que diz que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nós vamos ver que de 88 para cá isso evoluiu muito e não é mais, posso dizer que não é mais aceito nem pela doutrina, nem pela jurisprudência, que nós tenhamos somente 3 espécies de tributos. Na verdade, nós partimos da premissa e vamos enfrentar toda a nossa disciplina a partir de uma classificação quinquipartida, ou seja, partiremos da premissa sempre de que nós temos 5 espécies tributárias no Brasil. Quais sejam? Essas 3 a que se refere o artigo 5º da Constituição: impostos, taxas e contribuições de melhoria, mais 2 espécies, quais sejam? Empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Na verdade, partiremos dessa premissa, que nós temos 5 e não 3 espécies tributárias no Brasil. E nós vamos enfrentar, a partir da aula de hoje, cada uma dessas 5 espécies, começando pelo tributo da espécie imposto. Muito bem. Antes, porém, nós vamos
tecer algumas considerações a respeito do arcabouço jurídico constitucional brasileiro. Vejam, senhores, a Constituição Federal, né, ela, dentro daquela pirâmide de Kelsen, que a gente bem conhece, no topo da pirâmide de Kelsen está a norma constitucional. Logo abaixo da norma constitucional, nós temos as leis complementares. E abaixo das leis complementares, as leis ordinárias. Abaixo das leis ordinárias, nós temos os demais diplomas infralegais. Todos eles, portarias, instruções normativas, ordens de serviço, quaisquer nomes, decretos do Poder Executivo, que não tem força de lei, mas tem o objetivo tão só de regulamentar a lei. Então, nós somos um país, lamentavelmente, né, em que se legisla muito por decretos do Poder Executivo. O Poder Executivo tem poderes legislativos? Claro que não. Veja, ele tem o poder de enviar medidas provisórias para o Congresso Nacional. E essas medidas provisórias, hoje, de acordo com o artigo 62 da Constituição Federal, essas medidas provisórias têm que ser apreciadas em 60 dias e, caso não sejam aprovadas ou apreciadas nesse lapso de tempo, elas poderão ser prorrogadas uma única vez por mais 60 dias. E após esse lapso de tempo, se elas não tiverem sido convertidas em lei, né, pelo Congresso Nacional Bicameral, essa medida provisória, então, perderá a eficácia desde a sua edição. Por isso que não é coerente, não é razoável nem plausível que se legisle em matéria tributária pela via da medida provisória. Veja, pode-se legislar em matéria tributária pela via da medida provisória? Pode. Está no artigo 62. O artigo 62 da Constituição, ele autoriza que você possa editar uma medida provisória com força de lei e que essa medida provisória possa vir, sim, a tratar de matéria tributária. Não há nenhum óbice constitucional a que essa medida provisória trate de matéria tributária. Tanto é que está no artigo 62 da Constituição Federal que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. E, vejam o que diz o parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição. Ele diz: medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4 e 5 e 154, 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Esse parágrafo 2º está falando em medida provisória que implique em instituição ou majoração de impostos. Lembre-se que imposto é espécie do gênero tributo. Então, e medida provisória que trate de instituição ou de majoração de tributo que não seja imposto? Veja, não tem essa limitação constitucional aqui. Então, por exemplo, uma medida provisória que implique em criação de taxa ou em criação de contribuição de melhoria, ela já pode entrar em vigor desde a data da sua edição. Mas não poderá cobrar o tributo imediatamente, dependendo de um princípio constitucional que nós vamos enfrentar subsequentemente, que é o princípio constitucional da anterioridade, que parece estar observado aqui, mas não necessariamente está observado. Muito bem, então veja só, nós partimos da premissa de que o conceito jurídico de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional.
Partimos da premissa de que o Código Tributário Nacional é uma lei complementar federal. E por que nós partimos da premissa de que o Código Tributário Nacional é uma lei complementar federal? Se trata da Lei 5.172 de 1966, uma lei ordinária, portanto. Partimos dessa premissa, já falei na aula passada, mas falo outra vez. Vejam, por causa da redação do artigo 146 da Constituição. Se você pegar o artigo 146, você vai ver que a Constituição traz o papel da lei complementar em matéria tributária. Então ele diz aqui, cabe a lei complementar. Veja, esse artigo 146 está sob a rubrica do capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional. Então, e aí fala dos princípios gerais. E aí, o artigo 145. E o artigo 146 diz, cabe a lei complementar. E aí, vai trazendo o papel da lei complementar. E aí diz aqui, inciso 1, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. O Código Tributário Nacional faz isso? Faz. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar? O Código Tributário Nacional faz isso? Faz. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, letra A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Letra B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributárias. Vejam, isso é matéria reservada à lei complementar. E o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 como lei complementar. Trata-se, portanto, de uma lei ordinária formal recepcionada pela Constituição Federal como lei complementar material. Então, ela materialmente é uma lei complementar, conquanto tenha nomen iuris, ou forma jurídica de lei ordinária. Ninguém discute, não tem discussão doutrinária nem jurisprudencial a respeito da natureza jurídica do Código Tributário Nacional. Ou seja, o Código Tributário Nacional é uma lei complementar. Só que é uma lei complementar de 218 artigos. Então, esqueça a questão do chamado microsistema normativo. Veja, quando eu falo código, você automaticamente se reporta aos outros códigos existentes no Brasil. Código de Processo Civil pressupõe todas as leis processuais civis. Código de Processo Penal pressupõe todas as leis processuais penais. Código Tributário Nacional pressupõe as leis tributárias nacionais? Não. O Código Tributário Nacional não é um microsistema normativo. O Código Tributário Nacional é uma lei complementar de apenas 218 artigos que cumpre o papel institucional do artigo 146 da Constituição. Portanto, o direito tributário é diferente do direito das demais áreas do direito. A primeira diferença grande que você observa é isso. Primeiro, não se está aqui tratando, quando eu falo em código, nada obstante tenha essa nomenclatura de código, não é um microsistema normativo. É uma lei complementar de 218 artigos, que faz o quê? Conceitua tributo, regula as limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelece normas gerais em matéria de legislação tributária e em relação aos impostos, vejam que isso é muito importante, trata do fato gerador da base de cálculo dos contribuintes. Somente a lei complementar pode tratar do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos. Muito bem. Então veja só, nós vimos que o artigo 1º da Constituição, ele diz que a República Federativa do Brasil é formada
pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito, ele se funda numa Constituição chamada rígida. Por que nós podemos afirmar que a Constituição brasileira é chamada de Constituição rígida, reconhecida como Constituição rígida? Veja, por causa do artigo 60 da própria Constituição, que estabelece as chamadas cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas constitucionais? Veja, cláusulas pétreas constitucionais são as normas constitucionais que não podem ser alteradas nem mesmo por emenda constitucional. Ou seja, a Constituição, quando foi instituída, isso foi em 1988, naquele histórico dia 5 de outubro de 1988, quando ela foi então sancionada, ela foi promulgada esta Constituição, ela estabeleceu que não será objeto de deliberação. Quer dizer, a Constituição pode ser emendada? Pode, está no artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2, do Presidente da República. 3, de mais da metade das Assembleias e Unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Agora, o que diz o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição? Ele diz que não será objeto de deliberação a emenda tendente a abolir. E aí traz 4 cânones: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então são 4 chamadas cláusulas pétreas constitucionais. Ou seja, o sistema constitucional tributário, essa expressão, né, que é um sistema de pesos e contrapesos, né? Essa expressão é do ministro Aires Brito. O Aires Brito, que foi ministro do Supremo, hoje é um ministro aposentado, mas um grande jurista. Ele que usa essa expressão, que a Constituição apresenta um sistema de pesos e contrapesos, né? De um lado, normas que outorgam competências, e de outro, dispositivos que instituem limitações constitucionais ao poder de tributar. Então nós temos essa situação. Nós temos que o Estado, vejam, senhores, direito tributário é uma área dentro da divisão dicotômica do direito entre direito público e direito privado. Nós estamos aqui no lado do direito público. Então o direito tributário é uma disciplina, uma matéria do direito público. Muito bem. O direito público, por seu turno, se divide também em vários ramos. Entre um dos ramos que nos interessa particularmente é o direito administrativo. O direito administrativo é o direito que regula essa relação entre administrador e administrado. E dentro do direito administrativo, nós somos uma área do direito administrativo, portanto, o direito tributário regula as relações entre o Estado, cobrador de tributos, arrecadador de tributos, e o indivíduo, o sujeito passivo desta relação jurídica, que é o pagador de tributos, né? Então, o Estado cobra tributos e o indivíduo paga tributos. Muito bem, isso é uma relação. Essa relação nem sempre é uma relação tranquila. Ela é uma relação, muitas e muitas vezes, conflituosa. Por isso, veja aqui, nós aqui na academia, na universidade, nós procuramos te dar, primeiro, uma formação teórica, né? Para que você, a partir desses pressupostos teóricos, possa
exercer muito bem a prática, né? A prática de ser um operador do direito. Mas não vou te dar só base teórica, vou sempre fazer o link. Por quê? Se você não faz o link, você não consegue visualizar por que aquele conhecimento teórico traz alguma vantagem para você na prática. Muito bem, então a Constituição, e somente a Constituição, outorga aquilo que nós chamamos de competência. O que é competência, senhores? Competência é uma coisa importantíssima em direito tributário. Competência é essa aptidão que a pessoa jurídica de direito público, União, Estados, Distrito Federal e municípios, ela tem essa aptidão para legislar e exigir tributos. Então, a Constituição, ela vai e diz assim: olha, União, você tem competência, ou seja, aptidão para legislar e exigir tais tributos. Olha, Estados, vocês têm legitimidade ativa, ou seja, vocês têm competência, vocês têm aptidão para legislar e exigir tais tributos. E olha, município, você tem competência para exigir tais tributos. E o Distrito Federal diz: olha, Distrito Federal, você que é um estado-município, tem competência para instituir todos os impostos de competência dos estados e todos os impostos de competência dos municípios. E aí nós vamos ver essa questão da competência bem dividida, bem visualizada, em relação aos impostos. Por que digo isso? Porque em relação aos impostos, essa competência, ela é privativa. Veja. Ou seja, o artigo 145, ele diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. E aí fala: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, relativamente aos impostos, o que estabeleceu a Constituição? Ele estabeleceu, relativamente aos impostos, nos artigos 153, 154, 155 e 156, ele estabeleceu uma divisão clara de competências entre os entes federativos. Vejam, senhores, o artigo 153 da Constituição, ele diz: compete à União instituir impostos sobre, e aí elenca, faz um elenco de 7 impostos. Quais são os 7 impostos de competência da União? Estão todos elencados aqui no 153. Importação, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. 7 impostos de competência da União Federal. O imposto sobre grandes fortunas, eu sempre brinco com os meus alunos que o imposto sobre grandes fortunas não foi regulamentado até hoje, mas não foi por uma razão muito simples, porque não houve tempo. A Constituição Federal é de 1988, nós estamos ainda em 2021, então, vejam, senhores, passaram-se voando aí, né, 33 anos da promulgação da Constituição Federal, e nesses 33 anos, suas excelências, deputados e senadores, não tiveram tempo de votar, de regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Por quê? O imposto sobre grandes fortunas tem que ser regulamentado por lei complementar. Por quê? Porque o inciso 7º do artigo 153 diz: grandes fortunas, vírgula, nos termos da lei complementar, nos termos de lei complementar. Ora,
Cadê a lei complementar regulamentando o imposto sobre grandes fortunas? Não tem. Veja, 33 anos passados da promulgação da Constituição Federal, não há regulamentação de imposto sobre grandes fortunas. Aqui a Clara está me dizendo, não tiveram tempo, né, professor? Não quiseram, isso sim. Bom, essa é uma opinião que a aluna está colocando, mas que eu não estou colocando, porque certas coisas a gente vai aprender, não é? Clara, que certas coisas não devem ser ditas, né? Porque se forem ditas, poderá causar problemas para aquele que diz, né? E aquele que diz pode ser preso em flagrante, por crime inafiançável. Então, só pode pensar, né, professor? Pode pensar, ainda pode pensar. Veja, ainda pode pensar. Mas, enfim, nós vamos tecer algumas considerações a respeito do episódio de ontem, vamos do ponto de vista estritamente jurídico. Mas, vejam, nós estamos tratando aqui da questão relativa às competências. As competências para instituir o quê? Os impostos. Então, a União, além dos impostos previstos pelo artigo 153, ela tem mais duas competências, que são a competência residual do 154.1 e a competência extraordinária do 154.2, ambos da Constituição. Vejam, o 154.1 diz que a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, que é o 153, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Então, além dos impostos do 153, a União tem a competência chamada residual do 154.1. E além da competência residual do 154.1, ela tem a competência extraordinária do 154.2, que diz, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Nesse momento, nós não temos, graças a Deus, nenhum imposto em vigor, quer seja com base nesta competência residual, quer seja com base nesta competência extraordinária, até porque não estamos em guerra também, graças a Deus, né? Bate na madeira, né? Muito bem. Então, essa é a competência desenhada pela Constituição relativamente aos impostos para a União. Só que para os estados ela vai para o 155. Então ela diz, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, e aí estabelece 3 impostos de competência dos estados, quais sejam o imposto de transmissão, causa, morte e doação de quaisquer bens ou direitos, que é o ITCMD, imposto de transmissão, causa, mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, né? Depois, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, e 3, o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Então são 3 impostos de competência dos estados e do Distrito Federal. E também estabelece 3 impostos de competência dos municípios, né, no artigo 156 da Constituição Federal, que diz que os municípios têm competência para instituir o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, né? O ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, e o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então nós temos assim, temos 7 impostos de competência da União, sendo que um não está regulamentado, 3 impostos de competência dos estados
e 3 impostos de competência dos municípios. Essa é a divisão das competências em relação, vejam, senhores, exclusivamente a impostos. Nós vamos ver, ao longo do nosso curso, que existem tributos que são de competência comum. Então, as taxas, por exemplo, nós vamos enfrentar subsequentemente. As taxas são tributos de competência comum. Então, tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios podem legislar e exigir taxas. Agora, relativamente aos impostos, não. Os impostos, a União só pode cobrar aqueles dos 153 e 154, os estados só podem cobrar aqueles dos 155 e os municípios só podem cobrar aqueles dos 156. Muito bem. E afinal de contas, o que é imposto? Veja, a definição de imposto está no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Veja, o artigo 16, ele diz: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Significa dizer, em rápidas palavras, que pelo fato de que você paga um imposto, você não tem direito a receber do Estado nenhuma contraprestação. É o chamado tributo não vinculado. Porque a doutrina tem chamado o imposto de tributo não vinculado justamente em função dessa redação do artigo 16 do CTN. Ou seja, se você oferir renda, você tem que pagar imposto de renda. Agora, se você pagar imposto de renda, você tem direito a quê? A nada. Ele se contrapõe, por exemplo, só para a gente fazer uma pontuação rapidinha aqui, em relação à taxa. Por exemplo, nós vamos ver que a taxa é um tributo de caráter eminentemente contraprestacional. Então você só estará obrigado a pagar taxa de coleta de lixo, por exemplo, se você dispuser do serviço público da coleta do lixo urbano. Se não tem coleta do lixo urbano na sua cidade, você não vai poder ser obrigado a pagar taxa de coleta de lixo. Por quê? Porque a taxa é um tributo contraprestacional. Agora, se você oferir renda, você tem que pagar imposto de renda, que é o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, do inciso 3 do artigo 153 da Constituição. E pelo fato de que você paga imposto de renda, você tem direito a quê? A nada. Imposto é tributo de caráter não contraprestacional, ou seja, é tributo não vinculado. A obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Um minuto só, por favor, para eu trocar a gravação e volto em seguida.